E aí? Prontos para mais uma dose? Ela não suportava ver sua aparência no espelho. Assim que nasceu, foi nomeada de Paula, que significava uma vida de sujeira. Mas ser feia não foi seu único azar. Ela nasceu em uma família extremamente pobre e com um pai agressivo. Sua mãe foi embora, deixando 5 filhos para trás. Seu pai vendeu suas irmãs, que acabaram morrendo uma após a outra. As pessoas diziam que ela tinha sorte de ser feia, porque, caso contrário, teria acabado como suas irmãs. Ela se perguntava como aquilo poderia ser sorte. Vivendo em condições horríveis, as únicas coisas que lhe restavam eram um pai monstruoso e uma irmã que a odiava. Mas um dia, um homem apareceu à porta disposto a comprá-la. Seu pai, sem pensar 2 vezes, a entregou como se ela não fosse nada. Mas Paula não foi embora triste. Sentia até uma certa felicidade. Talvez o lugar para onde ela iria fosse pior, mas ao menos estaria fugindo do seu pequeno e pessoal inferno. Não demorou muito até que ela e aquele homem chegassem a uma enorme residência. A governanta perguntou ao homem quem seria ela, e ele apenas respondeu que ela serviria ao mestre deles a partir daquele momento. Alguns minutos depois, após trocar de roupa, a governanta começou a instruí-la sobre o que fazer e como fazer, e disse para tomar cuidado com o mestre Vincent, para não falar demais e nem reagir ao que visse ou ouvisse, a não ser que quisesse ser castigada. Paula ouviu tudo, prometendo tomar cuidado. Logo elas chegaram a um anexo nos fundos da residência. Assim que as portas do quarto abriram, foi possível vê-lo. Vincent, o mestre que ela teria que servir. Mas antes que pudesse reagir, um vaso de flores foi arremessado. Isabelle, a governanta, já acostumada com aquilo, apresentou Paula e disse a Vincent que iria trazer algo para ele comer. Mas a única coisa que Vincent dizia era para elas saírem. Paula ficou assustada, se perguntando por que ele agia daquela forma, mas Isabelle logo saiu para buscar comida. Vincent pegou uma pequena faca para arremessar de novo, mas quando Paula tentou impedir, acabou escorregando no cobertor. Isso fez com que Vincent, que estava enrolado nele, caísse junto com ela. Ela admirou a beleza dele por um breve momento, até reparar em um certo detalhe. Então o empurrou, fazendo com que ele saísse de cima dela. Vincent Bolonita, o único filho do conde, chamava a atenção por sua beleza e por suas habilidades. Quando seus pais morreram, muitos duvidaram que ele conseguiria herdar os negócios da família, mas ele provou que era capaz e foi além de seu próprio pai. Porém, durante uma festa da família real, um assassino carregava um pequeno vidro com um certo líquido. Assim que o assassino foi morto, o conteúdo acabou sendo derramado no rosto de Vincent. No início, seus olhos apenas arderam, até que, por fim, ele perdeu completamente a visão. Poucos sabiam sobre sua perda, e nem todos tinham acesso àquele anexo. Era algo que precisava ser mantido em segredo. Com calma, Paula começou a pegar a bandeja que ele havia jogado no chão. Tentou conversar com ele, perguntando o que poderia fazer para que ele ficasse feliz, mas, como uma criança mimada, ele continuava mandando que ela fosse embora. A paciência dela, já no limite, a fez pensar por um instante em dar apenas um tapa nele e fingir que tinha sido um acidente. Mas, assim que ela se virou, ele arremessou um relógio que acertou bem em sua testa. Com calma, ela pegou o relógio no chão, lembrando-se de como todos haviam sido cruéis com ela, sempre a olhando com desprezo por causa de sua aparência. Sem olhar para ele, disse que se havia algo que ele não gostava, era só falar. Ele então respondeu perguntando se ela não tinha medo de morrer, já que ninguém se importaria. Disse que todos estavam cegos pela cobiça e que ela só havia sido escolhida para estar ali porque, se desaparecesse, ninguém iria procurá-la. Cada palavra era como se alguém a esfaqueasse, mas ela já havia escutado tantas coisas cruéis a seu respeito que aquilo já não doía mais. Ela admitiu que, de fato, ninguém a procuraria e que, se ele quisesse mesmo matá-la, pedia apenas que o fizesse rapidamente. Então, ela puxou o cobertor no qual ele estava enrolado,
fazendo-o cair no chão. Ele se sentou e gritou, perguntando o que ela estava pensando. Ela respondeu que iria trocar os lençóis. Aproximou-se e começou a tentar tirar a camisa suja que ele usava. Depois de muito esforço, finalmente conseguiu. Ao olhar para ele, viu seu corpo extremamente magro e machucado. Lembrou-se da conversa que teve com Isabelle sobre limpar os móveis do quarto de Vincent. Isabelle apenas dissera para não fazer isso, pois ele logo quebraria tudo, e que, não suportando o próprio sofrimento, não parava nem quando as unhas quebravam e a pele sangrava. Com compaixão, Paula tocou seu rosto e disse que as roupas limpas estavam bem na frente dele. Enquanto ela terminava de arrumar a cama, ele se vestia. Assim que o quarto ficou pronto, ele praticamente voou para a cama de novo. Mas ao olhar para o chão, ela percebeu que ele não havia trocado a roupa íntima. Quando tentou dizer que ele precisava trocá-la, ele apontou uma arma para ela, mandando que saísse. Desde então, nos dias seguintes, ele sempre apontava uma arma para ela sempre que se sentia vulnerável. Um dia, como qualquer outro, ela saiu do quarto frustrada e se lembrou da conversa que teve com outra empregada no armazém de comida. A mulher comentou que antes dela, outras pessoas foram embora e desapareceram. Paula sabia que, se irritasse Vincent mais uma vez, sumiria tão rápido que nem os ratos ou os pássaros perceberiam. Mas ele nem sempre tinha sido daquela maneira. No início, ele havia tentado levar uma vida normal, mas tantas tentativas de assassinato contra ele o fizeram afundar no medo e na ansiedade. Cada vez mais, ele se via preso no próprio escuro. Paula acordava com os soluços dele. Não era a primeira vez, mas ela entendia. Afinal, ela também já havia lutado contra a morte. No dia seguinte, levantou-se e se arrumou. Ao chegar em frente ao quarto dele, viu o mordomo da família relatando os assuntos dos negócios. Eram as únicas e raras vezes em que ela via Vincent sendo alguém diferente. Assim que a conversa terminou, ela entrou no quarto e tentou tirar o cobertor, como de costume. Ele já estava com a arma apontada para ela, mandando que não encostasse. Mas ela não se importava mais. Se ele realmente quisesse atirar, ela não se importaria. Ele ficou em choque e perguntou se ela estava maluca, mas foi no mesmo instante que ela puxou o cobertor e os lençóis. Logo em seguida, sentou-se na cama com a comida dele. Quando a comida se aproximou dos lábios de Vincent, ele deu um chute, fazendo tudo cair no chão. Na mesma hora, uma memória veio à mente de Paula. Ela precisava apanhar todos os dias para ganhar um pouco de sopa, que ainda assim não matava sua fome. Vincent escutou passos indo e vindo, sem entender o que ela estava fazendo. Até que ela o pegou de surpresa, empurrando-o para deitar na cama e abrindo sua boca, enquanto ele lutava para se soltar, pensando que ela fosse lhe dar comida envenenada. Mas assim que experimentou a comida, ele parou imediatamente. Mas rapidamente ele a empurrou, fazendo-a cair no chão. Vincent se virou depressa, procurando sua arma. Porém, Paula, que já estava de pé ao lado da cama, perguntou se a arma realmente estava carregada. Ele paralisou na mesma hora ao ouvir a pergunta, e a arma escorregou da cama, caindo no chão. Com um pequeno sorriso, ela disse para ele aproveitar a próxima refeição. Ele apenas respondeu que ela estava demitida. Enquanto ela se agachava para pegar a arma, Paula disse que não iria embora tão cedo. Não até encontrar um substituto para ela. Nos dias seguintes, foi como uma guerra. Mas ela teve seus momentos de vitória. E de derrota também. Em um deles, acabou com o nariz sangrando depois de tentar obrigá-lo a tomar banho. Depois de se recuperar, Paula entrou no quarto com um travesseiro cobrindo o rosto, esperando que ele jogasse algo nela. Mas então o viu se contorcendo. Ao se aproximar, percebeu que ele estava com falta de ar. Pegou algo parecido com uma bombinha de asma e colocou na boca dele, fazendo-o respirar novamente. Ela o abraçou, tentando confortá-lo, mas, educado como sempre, ele a empurrou. Ela até desistiu de tentar dar comida a ele e pegou uma vassoura para tentar arrumar um pouco o quarto. Foi então
que pela primeira vez ele falou com ela de verdade. Perguntou por que ela ainda continuava ajudando ele. Paula ficou completamente em choque. Ela obviamente respondeu que continuava ali porque precisava de dinheiro. Tentando suborná-la para que fosse embora, ele ouviu ela rebater que, mesmo que aceitasse o dinheiro e fosse embora, outros viriam para substituí-la. Então Vincent decidiu perguntar de onde ela tinha vindo. Paula respondeu que veio de Filton e que a melhor parte da viagem foi poder ver coisas que jamais tinha visto. Tudo era muito novo para ela, e se as aventuras dos contos de fadas eram parecidas ao que ela havia sentido. Mas Vincent rapidamente a interrompeu, dizendo que o mundo não era como um conto de fadas. Ela disse que sabia, mas contou que, quando um bibliotecário a ensinou a ler, aquilo parecia irreal demais. Então ela começou a citar um pequeno trecho de um livro. Deus te criou e te deu a vida. Te encheu de bênçãos apenas com sua presença. Ame a todos. Isso cria um caminho à sua frente. Ele então disse o nome do livro. A Dor do Amor, muito popular entre as pessoas. Mas ele não gostava do livro. Achava trágico. Paula ainda se lembrava do final. O protagonista não morria, mas deixava tudo o que o atormentava para trás, partindo sozinho, sem seu amado. Ela perguntou se ele tinha algum livro preferido, mas Vincent respondeu que não lia nada desde que ficou cego. Então, ela se ofereceu para ler para ele. A cena corta para ela já com uma pilha de livros ao lado, se preparando para ler um. Mas mal terminava a primeira linha, e ele mandava que escolhesse outro. Isso continuou o dia inteiro, com ela indo e voltando da biblioteca para pegar mais livros. Mais tarde, à noite, ela estava exausta. Já quase dormindo, acordou assustada com um barulho. Ao chegar no quarto dele, perguntou o que havia acontecido. Ele respondeu que teve um sonho horrível e tinha medo de dormir de novo e sonhar com aquilo outra vez. Paula então se ofereceu para ficar ali com ele até que se acalmasse. Paula não recebeu resposta, o que a deixou surpresa. Ela esperava que ele a mandasse embora. Alguns minutos depois, sentada no chão ao lado da cama, ela colocou a mão sobre a mão dele e começou a contar que sua irmã tinha pesadelos frequentes e sempre chorava. Quando isso acontecia, Paula sempre dizia a mesma frase: um sonho é apenas um sonho. Não precisa ter medo. Este momento agora é o real. Ela explicou que tudo o que sonhamos deve ficar lá, mesmo que tenha ocorrido ou possa acontecer, e pediu para que ele visse aquele pesadelo apenas como algo sem sentido, que precisava ser superado. Mas no fundo, ela mesma não conseguia superar o fato de sua irmã ter sido vendida. E quando a viu, anos depois. De repente, Vincent agarrou a mão dela e perguntou como ele conseguiria seguir em frente daquele jeito. Em seguida, se levantou gritando, dizendo que não aguentava mais aquilo, não aguentava viver sem conseguir ver nada. Disse que talvez fosse melhor simplesmente acabar com tudo de uma vez. Paula respondeu que se ele realmente escolhesse tirar a própria vida, ela não o impediria. Mas pediu que, antes disso, ele aproveitasse tudo o que Deus havia dado a ele. Coisas básicas como uma refeição, um banho quente, zombar de sua criada ou até sair para tomar ar fresco. Lembrou que havia também coisas que muitos jamais teriam: riqueza, poder, servos que se preocupavam com ele e uma enorme mansão. Disse que tudo aquilo ainda era melhor do que não ter nada. E que Deus só nos dá desafios que vamos conseguir enfrentar. E pediu para que ele fosse forte. Depois de cuidar da testa dele, que havia machucado durante o surto, Paula tentou ir para o próprio quarto. Mas ele a impediu e mandou que ela ficasse ali até ele dormir. No dia seguinte, estava exausta, mas se recompôs. Não podia deixar nada distraí-la. A cena muda para ela colocando uma pilha de livros e começando a ler um livro infantil. Ele surtou, perguntando por que ela estava lendo um livro infantil para ele. Paula respondeu que, pelo comportamento dele, aquele livro seria perfeito. Com um suspiro frustrado, ele mandou que ela continuasse. Durante a leitura, ele reclamava o tempo todo. Dizia que ela estava lendo rápido demais,
ou mandava voltar para a página anterior. Algo simples estava se tornando um grande desafio. Algumas horas depois, enquanto jogava fora um balde de água e pensava qual seria o próximo livro para ler para ele, ela se olhou no espelho e percebeu que seus hematomas haviam sumido. No corredor, Isabelle a chamou. Entregou-lhe algumas cartas e pediu que organizasse todas. Entre elas, porém, havia uma que chamou sua atenção. Violet. Isabelle pediu que deixasse aquela separada, pois não precisava ser entregue a Vincent. Explicou também que as cartas chegavam a cada 2 dias. E então, outra delas estava perguntando se ele estava bem. Isabelle pediu que Paula respondesse a carta, mas de forma discreta, escrevendo algo simples. Depois disso, deixou Paula sozinha. Paula responde: Sim, estou indo bem. Mas não demorou muito para descobrir de quem era o bilhete. As cartas não paravam de chegar, e Paula até conseguia notar marcas de lágrimas em alguns dos bilhetes. Quando ela não respondia, a carta seguinte sempre parecia uma continuação da anterior. Outras vezes, porém, vinham completamente vazias. Isabelle sempre pedia que Paula continuasse respondendo de forma simples, mas naquele dia ela decidiu escrever sobre como as árvores estavam começando a criar brotos. A cena muda para Paula ouvindo alguém gritar o nome de Vincent. Ao abrir a porta, vê um homem parado em frente ao quarto dele, pedindo que Vincent abrisse a porta. Sem querer, ela olhou diretamente para o homem. Assim que percebeu, se curvou e se apresentou. Mas ele segurou a mão dela e a beijou, dizendo ser um prazer conhecê-la. Em seguida, se apresentou também. Seu nome era Ethan Christopher. Paula ficou surpresa. Afinal, ninguém havia visitado Vincent durante todo o tempo em que ela estava ali. Mas de dentro do quarto, Vincent mandou Paula expulsar Ethan. Quando ela tentou dizer qualquer coisa, ele gritou com tanta força que era possível sentir a atmosfera pesada mesmo atrás da porta. Os dois ficaram chocados com a situação. Preocupada que Vincent se machucasse naquele estado, Paula pegou as chaves para abrir a porta, mas Isabelle a segurou, impedindo que piorasse tudo. Depois de algum tempo, Ethan e Isabelle conversavam calmamente enquanto Paula apenas observava. Ethan perguntou há quanto tempo Vincent estava preso naquele quarto. Isabelle respondeu que já fazia 6 meses. Ethan lamentou não ter vindo antes. Estava ocupado com assuntos da própria família. Enquanto isso, Paula o observava silenciosamente, imaginando quem ele era e se sabia sobre a condição de Vincent. Notando o olhar dela, Ethan respondeu que era um amigo muito próximo de Vincent. Paula ficou chocada. Não esperava que ele percebesse. Ethan disse ainda que pretendia ficar ali alguns dias para se desculpar com Vincent. A cena muda para Vincent, que agora já conseguia até comer sozinho, mesmo que fosse pouco. Enquanto Paula pegava a bandeja, perguntou quando ele pretendia ver Ethan, mas Vincent obviamente não queria. Quando ela comentou que Ethan estava muito preocupado com ele, Vincent gritou, mandando que ela também não se envolvesse com Ethan, chamando-o de um homem sem vergonha. A cena corta para Ethan tomando café. Ele a cumprimentou com um sorriso doce e a convidou para fazer companhia. Paula se curvou, dizendo que não usava a sala de jantar. Mas, com a voz gentil, ele insistiu para que ela não o deixasse sozinho. Quando percebeu, já estava sentada ao lado dele. Paula aceitou fazer companhia a Ethan, mesmo desconfortável com o olhar constante dele. Durante a conversa, Ethan fazia perguntas sutis sobre Vincent, testando se ela comentaria algo que pudesse virar fofoca, mas Paula permanecia cautelosa. Em seguida, ele tentou convencê-la a abrir a porta do quarto de Vincent, porém ela respondeu que era a pessoa com menos autoridade naquela casa. Ethan então brincou, dizendo que, talvez, se conseguisse fazê-la se apaixonar por ele, ela mudaria de ideia. Mas Paula recusou na hora. A cena muda para Lenica, uma das criadas que podia se aproximar do anexo, mas não entrar. Ela demonstrava curiosidade sobre Ethan, até inveja por Paula poder conversar com ele. Paula então sugere que Lenica o visite,
já que Ethan estava hospedado no quarto de hóspedes do anexo. Mas Lenica explica que isso era proibido. Cada criado tinha um horário e local rígido, e qualquer desobediência poderia resultar até em decapitação. Paula fica horrorizada com isso e segue o caminho pensativa. Ao chegar perto do quarto de Vincent, ela encontra Ethan, que havia passado a noite inteira diante da porta. Exausta daquela situação, Paula se ajoelha, coloca um tecido sobre ele e diz que deixaria que ele entrasse. Mas Ethan recusa, dizendo que Vincent ficaria furioso, principalmente com ela. Paula responde que não se importaria, já que Vincent não gostava dela mesmo. Mas Ethan ainda assim decide não aceitar a ajuda. Ele então se levanta, abre a porta lentamente e, em tom brincalhão, ela pede para que ele não entre. Mas assim que a porta se abre por completo, Paula sente o ambiente pesado. E antes que ela consiga dizer qualquer coisa, vê Vincent no chão. A cena muda para o médico, que diz que Vincent teve apenas uma indigestão por ter comido demais. Paula fica surpresa, até porque Vincent estava comendo pouquíssimo. O médico avisa que o corpo dele estava muito sensível e que era preciso ter mais cuidado. Quando Paula entra no quarto, vê Ethan conversando com Vincent, pedindo para que ele saísse daquele quarto e fosse respirar um pouco de ar fresco. Porém, Vincent apenas dizia para Ethan ir embora. Ethan continua, dizendo que todos no reino pensavam que ele estava escondendo uma doença letal e, sem ver outra escolha, avisa que iria revelar a verdade a todos sobre sua condição. Tomado pela raiva, Vincent começa a gritar que aquilo seria o seu fim. Mesmo assim, Ethan não quis saber e deu a ele 2 dias para sair daquele quarto, ou então contaria tudo a todos. Mais tarde, enquanto Paula limpava as janelas, Ethan perguntava se Vincent ainda estava com raiva. Ela apenas respondeu que, se ele quisesse saber, teria que perguntar ao próprio Vincent. Por onde Paula ia, Ethan ia junto. Ele a seguiu até a biblioteca e perguntou o que ela iria fazer ali. Então Paula explicou que estavam lendo livros infantis para Vincent. Ethan começou a rir só de imaginar Vincent sentado escutando livros infantis. Ainda rindo muito, Ethan pega um livro e explica que Vincent gosta de livros de aventura. Enquanto saíam, Ethan sugere que fizessem uma aposta. Se Paula conseguisse fazer Vincent dar um passo para fora do quarto, ele realizaria um desejo dela. Caso contrário, ela seria obrigada a ter a garganta cortada por ele. Paula fica completamente aterrorizada, perguntando-se onde estava aquele homem gentil. Já no quarto, Paula tentava convencer Vincent a sair. Mais tarde, ele já havia dado alguns passos em direção à porta. No segundo dia, ele estava sentado de frente para a porta, com medo, pois suas pernas estavam muito fracas, mas Paula o tranquilizou. Então ela se afastou e ficou bem na entrada da porta, chamando-o. Vincent caminhou com dificuldade até onde escutava a voz de Paula e, quando alcançou a mão dela, a abraçou. Suas pernas já não aguentavam mais e os dois caíram no chão. No dia da aposta, Paula acabava de terminar de arrumar o cabelo de Vincent. Ele então pediu que ela pegasse suas roupas de sair. Sem perder tempo e com medo de que ele mudasse de ideia, Paula foi correndo. Poucos minutos depois, Vincent estava pronto. Ela logo saiu do quarto e, parando ao lado de Ethan, disse que Vincent estava esperando lá dentro. Ethan comentou como o tempo estava bom para passear e como as árvores estavam dando frutos. Quando ele abriu a porta, viu Vincent vindo em sua direção. Ethan mal teve tempo de se abaixar quando Vincent quase o acertou com a bengala. Vincent então saiu andando, resmungando para que ele nunca mais o ameaçasse, caso contrário o mataria. Alguns minutos depois, já em seu quarto, Ethan entregou a Vincent a carta de Violet, pedindo que ele a respondesse, ou então ela seria a próxima a estar ali. Enquanto saía para pegar papel e caneta, como Ethan havia pedido, Paula lembrou que tinha esquecido de organizar as cartas que Isabelle lhe mandara. Mais tarde, à noite, Paula havia terminado de organizar as cartas, mas algo chamou sua atenção. Desde que Ethan chegou,
ela parou de receber aquelas cartas frequentes com escritas douradas. Ela se lembrou de como Ethan havia falado dos frutos das árvores e recordou que havia escrito isso em uma das cartas. Mesmo assim, tentou tirar isso da mente, não querendo acreditar que era com ele que estava conversando, e achando muito difícil imaginar Ethan chorando enquanto escrevia uma carta. De repente, ele apareceu, perguntando no que ela estava pensando. Assustada, Paula perguntou o que ele estava fazendo ali. Ethan respondeu que estava sem sono e, em seguida, perguntou qual seria o desejo dela, já que havia ganhado a aposta. Então, uma voz começou a sussurrar em sua mente que logo ela seria esquecida, que estavam apenas ali apenas para cuidar de Vincent enquanto ele estivesse preso à rotina, e que, quanto mais ele evoluísse, mais rápido ela se tornaria inútil novamente. Foi então que Paula respondeu que já tinha seu desejo em mente. Estendendo a mão, Paula pede para que ele seja seu aliado. Ethan concorda, dizendo que uma relação em que pudessem se ajudar não seria ruim. A cena corta para um carro estacionado em frente ao anexo. Ethan se despedia e pedia desculpas por dar trabalho a ela, mas antes que ele partisse, Paula perguntou se ele estava escrevendo cartas para Vincent com tinta dourada. Ethan respondeu que já fazia um tempo que não escrevia nada para Vincent. Algum tempo depois, as cartas voltaram a chegar e, junto delas, vieram folhas de chá. Enquanto Vincent tomava o chá, Paula notou como ele parecia estar de bom humor e decidiu perguntar onde aquela pessoa havia comprado as folhas. Na vez seguinte, além da carta, foram enviadas ainda mais folhas de chá. Mais tarde, enquanto ajudava Vincent a se vestir, ele disse que, se Ethan aparecesse de novo, era para mandá-lo embora imediatamente. Paula ficou surpresa, pois achava que eles tinham feito as pazes. Então, Vincent explicou que não odiava Ethan, mas sim a família dele, pois fora aquela casa que o havia deixado daquele jeito. Paula se surpreendeu e perguntou se Ethan sabia disso. Vincent respondeu que Ethan tinha suas dúvidas, mas não tinha certeza, e que não podia perguntar a ele. Paula perguntou por que Ethan não podia perguntar diretamente, mas Vincent apenas respondeu que havia coisas que deveriam ser mantidas em segredo, e, por fim, mandou que ela saísse. Já do lado de fora, Paula se lembrou das palavras de Isabelle para não reagir a nada que visse ou ouvisse, e assim fez. Nos dias seguintes, nem ela nem Vincent tocaram mais no assunto. Em um dia como qualquer outro, Paula foi acordá-lo para que ele comesse, mas ao ver como ele estava suado, pediu que tomasse um banho primeiro. Quando chegaram lá, Vincent mandou que ela saísse, dizendo que tomaria banho sozinho. Paula disse que apenas colocaria as toalhas e sairia, mas acabou vendo o corpo dele e como havia se recuperado bem e ganhado peso. Mais tarde, Vincent entregou a ela o prato completamente vazio. Do lado de fora, enquanto tomava um pouco de ar fresco, Paula se perguntou por que Vincent estava tão doce naquele dia. Então se lembrou da carta pedindo que ele tomasse chá no jardim. De volta ao interior, ela tentou convencê-lo a sair um pouco. Depois de muita insistência, ajudou-o a chegar a um lugar bastante reservado, onde não ia ninguém. Assim que ele se sentou na cadeira, teve uma breve lembrança de estar ali junto de seus amigos. Paula lhe deu o chá, dizendo que leria para ele ali mesmo. Quando começou a ler, Vincent perguntou como era a aparência dela. Tentando desviar do assunto, Paula tentou continuar a leitura, mas Vincent tocou sua testa, fazendo-a se levantar no mesmo instante. Ela se desculpou por ter reagido daquela forma, mas Vincent não desistiu e continuou perguntando como ela era. Paula se sentiu sufocada com aquela pergunta, pois desde pequena sempre fora mais baixa e magra em comparação com as crianças de sua idade. Seu cabelo era opaco e áspero. Seu corpo vivia machucado por causa das surras de seu pai. Seus olhos eram vazios e o nariz coberto de sardas. Os meninos de sua pequena cidade costumavam chamá-la de gnomo feio. Já sua irmã, Alicia, todos consideravam perfeita. Até mesmo sua personalidade mais suja era vista como encantadora, e seu pai nunca havia encostado um dedo nela, pois acreditava que seu rosto perfeito seria de grande utilidade no futuro.
Com medo de que Vincent achasse que ela era feia e a odiasse, Paula descreveu a aparência de sua irmã. Vincent sorriu, dizendo que ela devia chamar muita atenção por sua beleza. Eles continuaram conversando normalmente, até Vincent dizer que queria caminhar um pouco. Eles caminharam cada vez mais para dentro da floresta. Paula sugeriu que poderiam fazer caminhadas assim de vez em quando por outros lugares da residência. Vincent comentou que seria arriscado e que poderiam encontrar alguém, mas Paula olhou ao redor e respondeu que não havia ninguém ali e que, se houvesse, ela avisaria. Vincent então disse que, de fato, não teria ninguém ali, pois os únicos que iam àquele lugar eram ele, Ethan e Violet quando crianças. Curiosa, Paula perguntou quem era Violet. Sem demora, Vincent respondeu que Violet era sua noiva. Paula grita, surpresa ao saber que ele tinha uma noiva. Mas Vincent explica que eles não estavam noivos por amor, e sim porque o casamento seria benéfico para as duas famílias. Ele também tinha medo de que, quando Violet descobrisse sobre sua condição, quisesse romper o casamento, o que traria grandes consequências. Não querendo falar mais sobre isso, Vincent sugere que continuassem andando. Nesse momento, um pequeno lençol acabou sendo levado para fora da cesta. Paula, sem pensar muito, saiu atrás dele, até que finalmente o lençol parou preso em uma árvore. Ela ficou surpresa ao ver um homem completamente estranho ali. Ao olhar em seus olhos, achou-os estranhamente familiares, mas logo abaixou o rosto, não querendo que ele visse sua aparência. O homem pediu que ela não se escondesse, dizendo que ela era muito bonita. Antes que Paula pudesse reagir, ouviu Vincent chamando por ela. Ao pegar o lençol e sair correndo, sentiu algo preso nele e, ao olhar melhor, viu uma carta escrita com tinta dourada que dizia: "Eu quero fazer uma viagem." Paula olhou rapidamente para trás, mas o homem já havia sumido. Quando se aproximou de Vincent, tentou contar o que tinha visto, mas ele a agarrou pelos ombros, assustado, pedindo que ela não fizesse mais aquilo. Entrelaçando os dedos nos de Paula, pediu que ela não o deixasse mais sozinho e então encostou a cabeça em seu ombro, enquanto ela pedia desculpas. Assim que voltaram para a residência, Isabelle veio em direção a eles, preocupada, mas logo ambos ouviram a voz de Violet chamando. Mas antes que Violet pudesse ver a condição de Vincent, Paula segurou a mão dele com força e saiu correndo dali com ele. Mais tarde, todos tomavam chá sem Vincent. Quando todos se sentaram, Violet começou a dizer como estava ansiosa para vê-lo. Sussurrando para Paula, Ethan explicou que Violet achava que Vincent estava apenas se recuperando de uma ferida. Isabelle, porém, respondeu que isso não seria possível, pois Vincent não queria que Violet viesse enquanto ele estava passando por dificuldades. Sem ver a quem mais recorrer, Violet se lançou na direção de Paula e pediu que ela levasse uma mensagem a Vincent, dizendo o quanto estava ansiosa para vê-lo. Quando Paula entrou no quarto, repetiu exatamente as palavras que Violet havia dito, mas logo Ethan apareceu no meio da conversa. Vincent, sem perder tempo, jogou um travesseiro no rosto dele e, irritado, disse que achava que Ethan manteria Violet longe. Ethan explicou que assim que Violet leu a carta que ele havia enviado, foi incapaz de segurá-la. Rapidamente, ele se escondeu atrás de Paula para se proteger e começou a elogiá-la, dizendo como ela havia sido inteligente lá no saguão. Ethan, sem perceber a situação, achou que eles estavam se paquerando e, tomado pelo ciúme, pediu que parassem com aquilo. Ethan disse que Violet estava mais determinada do que nunca e queria vê-lo no jardim no dia seguinte. Como já era esperado, Vincent mandou que todos saíssem. No dia seguinte, bem cedo no jardim, eles disseram a Violet que Vincent não iria comparecer. Mesmo assim, Violet não desanimou e pediu ajuda a Paula para fazer um buquê. Quando finalmente terminaram, Paula tirou sua xuxinha para prender as flores. Como agradecimento, Violet lhe entregou um pequeno buquê que havia feito para ela. As duas continuaram conversando e rindo, e Paula sentiu aquele calor de ser acolhida. Sem pensar, acabou dizendo que queria Vincent ali,
fazendo tanto Ethan quanto Violet pararem imediatamente. Violet então perguntou a Paula se deveria ficar até ver Vincent. Com pena dela, Paula respondeu que ela não deveria desistir, mas logo depois percebeu o grande erro que havia cometido. Após contar a Vincent o que tinha feito, ele surtou com ela. Ethan então aparece e diz que não dava para evitar aquilo para sempre, e que tudo não passava de prática. A cena corta para eles na sala. Paula iria fingir ser Violet enquanto observava como Vincent se sairia. No final, ele havia ido bem. O maior problema seria quando tivesse que sair andando sozinho. Paula então pegou a mão dele para ajudá-lo a se lembrar do caminho exato. Mas enquanto segurava sua mão, sentiu um forte formigamento no peito. Não apenas por segurar suas mãos, mas ao se lembra da expressão dele, enquanto o ajudava a praticar a conversa que teria com Violet. Ethan não demorou a notar seu rosto completamente corado. Enquanto Vincent praticava sozinho, Ethan não deixava de comentar que, mesmo com a franja escondendo o rosto, ainda dava para vê-lo corado, o que a fez se sentir completamente envergonhada. No dia seguinte, Violet estava completamente empolgada por finalmente poder ver Vincent. Assim que entrou na sala, correu em sua direção, mas Ethan a impediu e mandou que se sentasse primeiro. Já sentada, ela começou a bombardeá-lo de perguntas, e calmamente ele passou a respondê-las. Violet sorriu animada, dizendo o quanto havia sentido sua falta. Paula rapidamente se lembrou de como eles conversavam antes, já esperando que ele desse aquele mesmo sorriso para Violet. Afinal, era com ela que ele realmente deveria estar falando. Porém, ele apenas deu um pequeno sorriso, meio sem ânimo. Paula ficou surpresa. Não esperava uma reação tão sem graça. Após algum tempo, ele se levantou dizendo estar cansado e que precisaria se retirar. Mas, sem aviso algum, Violet o abraçou. Foi então que Violet notou como os olhos dele pareciam olhar para o nada. Ele a empurrou e, ao tentar correr, tropeçou e caiu. Quando se levantou, sentiu o sangue escorrer pelo rosto. Pouco tempo depois, lá estava ele, trancado em seu quarto. Paula o consolava, enquanto Violet chorava do lado de fora, implorando para que ele abrisse a porta. No dia seguinte, Paula encontrou Violet vestindo roupas de passeio e perguntou se ela iria partir. Violet respondeu que ainda não sabia, pois Ethan havia contado tudo a ela. Logo, as duas se sentaram perto de uma árvore para conversar melhor. Violet começou a desabafar sobre não ter percebido o que estava acontecendo com Vincent. Paula a consolou e a incentivou a ser forte, caso quisesse realmente ficar ao lado dele. Violet sorriu, grata pelos conselhos, e perguntou se Paula a apoiaria. Meio incerta, Paula disse que estaria ao lado dela. Dia após dia, Violet tentava convencer Vincent a sair do quarto para vê-la, mas sem sucesso. Mais tarde, enquanto Paula colocava comida para ele, tentou tocar no assunto sobre Violet. Ele bateu a colher e mandou que ela saísse, dizendo ter perdido o apetite. Já do lado de fora, Paula tentou pensar em algo e então se lembrou das cartas de Violet. Minutos depois, voltou ao quarto e jogou todas as cartas sobre ele, dizendo que, se Violet não se importasse com ele, não teria tentado manter contato durante todo aquele tempo. Disse ainda que, se ele quisesse, leria cada uma delas em voz alta. Rapidamente, Vincent disse que não era necessário e concordou em vê-la. Mais tarde, Violet entrou correndo no quarto, agarrando-se à camisa dele. Chorando, disse que não iria cancelar o casamento se esse fosse o medo dele. Eles ficaram horas conversando, até que ela o deixou descansar. Após algum tempo, ficando apenas os dois em silêncio, ele pegou a mão dela e agradeceu. Dias depois, Paula tomava chá com todos, mas ela estava completamente desconfortável. Tentando sair dali, disse que iria buscar mais chá. Minutos depois, voltou, mesmo sem querer, e então viu um rapaz com eles. Ao se aproximar, apresentaram-no como o irmão mais novo de Ethan, chamado Lucas. Paula se lembrou de tê-lo encontrado na floresta, e ao olhar para Vincent, recordou-se do que ele havia dito.
Foi aquela casa que me deixou assim. Ela se perguntou se Lucas teria envolvimento nisso, mas afastou o pensamento e foi buscar uma xícara para ele. Enquanto voltava com a xícara, acabou encontrando Lucas durante uma caminhada. Ele perguntou se a carta que havia dado a ela tinha chegado à pessoa certa. Meio surpresa, Paula perguntou onde ele havia conseguido a carta. Ele respondeu que a encontrou no portão da mansão e que pretendia entregá-la a um funcionário, mas acabou encontrando Paula. Ela se curvou rapidamente e agradeceu. Com um leve sorriso, Lucas disse que ficava feliz em saber que ela era exatamente como ele havia imaginado. Mas então, ela ficou apavorada quando Lucas disse que havia sido ele quem deixou Vicente cego. Falou isso de forma repentina. Logo depois, Vicente apareceu chamando por ela. Paula correu em sua direção, tentando tirá-lo dali, e ao olhar para trás, viu Lucas sorrindo, mesmo após ter dito aquilo. Já mais afastados, Paula perguntou a Vicente se Lucas realmente havia feito aquilo. Sem esconder a verdade, ele contou que havia sido James, o meio-irmão mais velho de Ethan e Lucas. Alguns dias depois, Violet e Ethan continuavam visitando Vicente, e Lucas sempre estava com eles. Paula se perguntava qual era o propósito dele ter contado aquilo a ela. Dias depois, outra carta chegou, dessa vez com escrita dourada e uma pequena flor. Nesse dia, Violet e Ethan não foram visitá-lo. Paula colocou uma das sobremesas favoritas de Vicente sobre a mesa, e, enquanto ela também experimentava um pedaço, o vento soprou. Com sua audição já apurada, Vicente perguntou que barulho era aquele. Paula respondeu que Violet havia lhe dado uma fita já que perdeu seu prendedor no buquê que Violet fizera para ele. Com um sorriso, Vicente disse que aquilo devia combinar muito com a beleza dela. Rapidamente, Paula ficou desconfortável, sabendo que ele não estava falando de sua verdadeira aparência. Não querendo continuar o assunto, disse que iria buscar um livro. Algum tempo depois, enquanto lia, Vicente não parava de lhe fazer perguntas. Se ela não queria voltar para casa ou se sentia saudades das irmãs. Paula respondeu que não tinha motivos para voltar e que, quanto às irmãs, elas estavam em um lugar melhor, certamente felizes. Vicente deduziu que elas haviam se casado com homens de ótimas famílias. Paula se perguntou como estariam as coisas depois que saiu de casa. Ele então perguntou sobre a mãe dela, se não sentia saudades. Paula, já estressada com aquelas perguntas, respondeu que não tinha uma e, em seguida, perguntou se ele sentia falta da própria mãe. Arrependeu-se imediatamente por ter feito a pergunta, pois sabia que ela havia morrido. No entanto, surpreendeu-se quando Vicente respondeu que não. Ele disse que não sentia saudades, pois sabia que haveria novamente quando morresse. Logo depois, mudou de assunto e perguntou se Paula tinha algum sonho que desejasse realizar. Ela respondeu apenas que queria viver uma vida longa, sem dificuldades. Pegando em seu cabelo, Vicente disse que iria protegê-la, já que ela era sua, e pediu que ficasse ali por muito tempo. Paula ficou imóvel, sem saber exatamente como reagir. Vicente, que após ficar cego teve seus sentidos ainda mais apurados, começou a descrever sua respiração e até como sua voz ficava mais trêmula. Envergonhada, Paula rapidamente cobriu a boca ao perceber que ele estava certo. Ainda assim, sentiu-se feliz por ele estar se abrindo mais, em vez de se isolar, embora também se sentisse insegura, temendo que liberdade demais pudesse piorar a relação entre eles. Alguns dias depois, Isabelle a puxou para um canto e, sem explicação alguma, mandou que Paula levasse Vicente para um lugar distante e seguro, dizendo que não haveria problema se voltassem tarde. Algum tempo depois, enquanto caminhavam, Paula sentiu a mão de Vicente tremer e se perguntou se ele sabia o que estava acontecendo. Tentando quebrar o gelo, disse não ter muita noção de onde levá-lo. Assumindo a liderança do caminho, Vicente a guiou até um local escondido. Não demorou para encontrarem um portão dos fundos cuja existência apenas ele e seus pais conheciam. Paula perguntou como ele sabia o caminho, e Vicente explicou que algumas árvores tinham marcas específicas, que serviam como guia. Em seguida,
Perguntou se ela gostaria de conhecer a cidade, já que seria bom se afastarem o suficiente do anexo. Paula disse que sim, mas que antes voltaria para pegar seu chapéu, pois era a única maneira de se sentir segura, sem que as pessoas julgassem sua aparência. Assim que voltou e pegou o chapéu, ouviu gritos. Ao se aproximar, viu um homem exigindo ver Vincent, enquanto Isabelle tentava explicar que ele não estava ali. Não demorou para que notassem sua presença. Assim que pôde, Paula saiu correndo dali, sem olhar para trás sequer uma vez. Ao encontrar Vincent, contou sobre o homem assustador na mansão. Vincent logo soube de quem ela estava falando. James. Alguém que, apesar de muito quieto, brincava com ele, Ethan e Lucas quando eram mais novos. Porém, após a morte de seu pai, e sem que ninguém fosse preso pelo crime, James perdeu completamente a sanidade, passando a usar e matar qualquer um para atingir seus objetivos, mesmo que fosse alguém da própria família. Ainda assim, Vincent sabia que não era o alvo de James. Já tarde da noite, Paula e Vincent finalmente voltaram ao anexo. Por sorte, James já havia ido embora. No dia seguinte, Paula segurava outra carta com escrita dourada, mas dessa vez o papel era preto. Nela estava escrito: Queria olhar para o céu. Sinto o desejo de ir para um lugar distante, onde ninguém pudesse me reconhecer. Isabelle pegou a carta, jogou-a na lareira e disse que não era mais necessário respondê-las. Mais tarde, em meio a uma tempestade, Lucas apareceu no anexo, dizendo que precisava ver Vincent. Não demorou para que Vincent, que já estava logo atrás, mandasse deixá-lo entrar. Na manhã seguinte, Vincent informou que Lucas ficaria hospedado ali por um tempo. A partir daí, Lucas passou a seguir Paula e tentar ajudá-la constantemente, exceto nos momentos em que se trancava no quarto com Vincent. Alguns dias depois, Paula estava animada para o piquenique que Vincent havia convidado-a a fazer, mas sua empolgação diminuiu ao perceber que Lucas também iria. Mesmo assim, agiu naturalmente durante o caminho. Algum tempo depois, chegaram a um belo jardim. Comeram e conversaram tranquilamente, e Paula até leu um pouco de um livro para eles. No entanto, algo a incomodava, e ela se perguntava sobre o que Vicente e Lucas haviam conversado naquela noite chuvosa. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela se engasgou com o chá ao ouvir Lucas dizer que ela era bonita. Você que tá vendo isso até o fim. Obrigada por estar aqui. Me acompanha pra gente seguir crescendo juntinhos.